Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Hoje vamos mergulhar em uma das figuras mais icônicas e controversas do Brasil, Juscelino Kubitschek. Um nome que, para muitos, ainda hoje é sinônimo de um otimismo contagiante, de progresso e de uma imensa esperança no futuro. Ele foi o presidente Bossa Nova, o homem que prometeu fazer o Brasil crescer, 50 anos em 5. Uma meta audaciosa que capturou a imaginação de um país inteiro, ansioso por se modernizar e ocupar seu lugar no cenário mundial. E claro, o visionário que tirou do papel o sonho de uma nova capital no coração do país, Brasília. Essa é a imagem que ficou para a história, estampada nos livros e no imaginário popular. Mas será que essa é a história completa? E se eu te disser que, por trás do sorriso carismático e das obras monumentais, existe um outro lado? Um lado marcado por acusações graves de corrupção, uma dívida externa que explodiu e uma inflação galopante que corroeu o poder de compra e sufocou o trabalhador brasileiro. Prepare-se, porque hoje vamos desvendar o lado B da era JK, uma história complexa, cheia de polêmicas e contradições que até hoje dividem opiniões e são um verdadeiro divisor de águas para entender o Brasil contemporâneo. Vamos juntos nessa? Quando Juscelino Kubitschek assumiu a presidência em 1956, o Brasil era um país de contrastes profundos, com uma economia predominantemente agrária e uma infraestrutura que mal conectava seu vasto território. Diante desse cenário, ele apresentou ao país um lema que era, ao mesmo tempo, uma promessa e um desafio audacioso: 50 anos de progresso em 5 anos de governo. A ideia era catapultar o Brasil para a modernidade industrial em um piscar de olhos. Essa ambição foi traduzida no famoso Plano de Metas. Não era um plano vago, mas um pacote detalhado com 31 metas estratégicas, organizadas em 5 grandes setores: energia, transportes, alimentação, indústrias de base e educação. O foco principal, no entanto, estava claro: construir a infraestrutura e o parque industrial que, segundo JK, libertariam o Brasil de sua dependência externa e o colocariam no mapa das nações desenvolvidas. E em muitos aspectos, a promessa foi cumprida. O Brasil testemunhou um salto industrial e de infraestrutura sem precedentes. O país se transformou em um gigantesco canteiro de obras. A indústria automobilística, antes inexistente, nasceu e floresceu aqui, com a instalação de grandes montadoras. Estradas monumentais, como a Belém-Brasília, rasgaram o território para integrar o país. E gigantescas usinas hidrelétricas, como a de Furnas e Três Marias, foram erguidas para alimentar esse novo Brasil industrial. O mapa do país estava sendo redesenhado à força, mas essa corrida acelerada tinha um motor principal que funcionava a todo vapor: o capital estrangeiro. Para atrair as multinacionais, o governo de JK ofereceu um banquete de incentivos, isenções fiscais, crédito subsidiado e a garantia de remessa de lucros para o exterior. Em contrapartida, o Estado brasileiro assumiu riscos altíssimos, investindo pesadamente em setores que não atraíam o capital privado, como energia e logística, e garantindo a demanda para os produtos das novas indústrias. O crescimento econômico era real, palpável nos novos carros e produtos que chegavam ao mercado. Mas uma pergunta incômoda pairava no ar, ficando mais alta a cada ano: crescimento para quem e, principalmente, a que custo? A modernização parecia ter um preço, e ele não seria dividido igualmente. Enquanto as obras faraônicas avançavam e as chaminés das fábricas expeliam fumaça, um sinal de progresso, a economia doméstica começava a ferver perigosamente. A conta do desenvolvimento estava chegando. Para bancar tantos projetos ambiciosos ao mesmo tempo, o governo recorreu a 2 saídas arriscadas. A primeira foi simplesmente imprimir mais dinheiro, uma medida que injetou liquidez na economia, mas sem o correspondente aumento na oferta de bens. A segunda foi contrair uma dívida externa colossal,
que mais do que triplicou durante seu mandato. O resultado foi uma espiral inflacionária devastadora. A inflação, que já era um problema, disparou para níveis alarmantes, corroendo o poder de compra do trabalhador. O salário que mal chegava ao fim do mês, agora, acabava na metade. O chamado milagre industrial, portanto, não se traduziu em melhorias concretas para a grande maioria da população mais pobre. A riqueza gerada concentrou-se nas mãos de empresários, investidores estrangeiros e uma nova classe média urbana, aprofundando a desigualdade social. A saúde e a educação, que até constavam no plano de metas como a Meta 31, eram as menos glamurosas e, por isso, ficaram para trás. Enquanto se investia bilhões em concreto e aço, hospitais e escolas continuavam precarizados, sem receber a mesma atenção ou os mesmos recursos. Assim, surgia um Brasil de duas caras, um país partido. De um lado, a modernidade reluzente de Brasília e dos carros novos que saíam das linhas de montagem. Do outro, a imensa massa assalariada, urbana e rural, lutando diariamente contra a carestia e o aumento do custo de vida. A insatisfação social crescia nas fábricas, nos campos e nas ruas das grandes cidades. Nenhuma obra, no entanto, sintetiza melhor a era JK do que sua grande obra-prima, a construção de Brasília. Ela é, sem dúvida, seu legado físico mais visível e duradouro. Erguida em menos de 4 anos no meio do Planalto Central, a nova capital era a materialização do sonho de JK, um projeto audacioso de integração nacional que pretendia levar o desenvolvimento para o interior do país e um símbolo de modernidade arquitetônica e urbanística para o mundo. Mas sua construção foi uma saga ao mesmo tempo épica e brutalmente controversa. Milhares de trabalhadores, vindos principalmente do Nordeste, migraram para o Planalto em busca de uma vida melhor. Conhecidos como candangos, eles trabalharam em jornadas exaustivas, sob o sol inclemente do Cerrado e em condições de segurança e moradia extremamente precárias. O custo financeiro da nova capital foi astronômico, muito acima de qualquer previsão inicial. A construção de Brasília consumiu uma parcela gigantesca do orçamento da União, desviando recursos que poderiam ter sido investidos em saúde, saneamento e educação em outras partes do país. Para seus críticos, Brasília era um monumento ao ego de um presidente, um delírio de grandeza. Uma ilha da fantasia burocrática, uma capital artificial e dispendiosa que acabou criando uma casta política isolada do resto do Brasil. Para seus defensores, no entanto, a cidade era a prova da coragem de pensar grande, um ato de soberania e a realização de um projeto nacional sonhado por séculos. Um símbolo que, até hoje, carrega essa profunda dualidade. Foi um ato de genialidade ou um desperdício monumental? Essa avalanche de gastos e as crescentes dificuldades econômicas forneceram farta munição para a oposição. Liderada pela UDN e pela voz eloquente e implacável do jornalista Carlos Lacerda, a oposição atacava JK sem piedade nos jornais e no rádio. As acusações eram graves e constantes. Superfaturamento de obras públicas, especialmente em Brasília, favorecimento de empresas amigas, corrupção endêmica e um estilo de governo aventureiro e irresponsável, que estava hipotecando o futuro do país para realizar seus sonhos de grandeza. Apesar da forte oposição e do clima de crise econômica, JK demonstrou uma notável habilidade política. Ele conseguiu concluir seu mandato, um feito raro na instável república da época, e passou a faixa presidencial para seu sucessor eleito, Jânio Quadros, em 1961. Mas o terreno político e econômico que ele deixou estava minado. A inflação descontrolada, a dívida crescente, a concentração de renda e as constantes acusações de corrupção criaram um ambiente de profunda insatisfação e radicalismo político. Esse cenário de crise é apontado por muitos historiadores como um dos principais combustíveis para a instabilidade que culminaria, poucos anos depois, na renúncia de Jânio, no conturbado governo de João Goulart,
e, finalmente, no golpe militar de 1964. O legado de JK, portanto, é complexo e paradoxal. O presidente que liderou um dos períodos de maior otimismo e desenvolvimento do Brasil também deixou um rastro de desequilíbrios econômicos e tensões sociais que, de forma indireta, contribuíram para o fim da era democrática que ele próprio tão bem representou. Ao final desta jornada, fica claro que a figura de Juscelino Kubitschek é muito mais complexa do que o rótulo de Presidente Bossa Nova sugere. Ele foi, sem dúvida, um visionário, um homem que sonhou com um Brasil grandioso e moderno, e que teve a audácia de transformar esse sonho em ação. Seu governo imprimiu um ritmo de aceleração sem precedentes, erguendo indústrias, rasgando estradas e construindo uma capital futurista no coração do país. Contudo, essa mesma audácia teve um preço. As escolhas de JK, focadas no desenvolvimento a qualquer custo, abriram as portas para um endividamento externo massivo e uma inflação galopante, gerando tensões econômicas e políticas que ecoariam por décadas. A história de JK é, portanto, a personificação do eterno dilema brasileiro, o embate entre o desejo urgente por crescimento e os inevitáveis custos sociais e econômicos que o acompanham. Ele nos deixou um legado de otimismo e realização, mas também um de desequilíbrio fiscal e instabilidade. Entender seu governo é mergulhar em um capítulo fundamental para decifrar os sonhos de potência e os traumas da desigualdade que moldam o Brasil contemporâneo. A sombra de suas decisões, tanto as gloriosas quanto as controversas, se estende até os dias de hoje, influenciando debates sobre desenvolvimento, responsabilidade fiscal e o papel do Estado. E agora, a pergunta fica para você. O que você acha? JK foi um herói do desenvolvimento, um estadista que ousou sonhar grande, ou um gestor irresponsável cujas políticas deixaram uma herança problemática? Queremos saber a sua perspectiva. Deixe seu like se aprendeu algo novo e comente sua opinião aqui embaixo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam participar deste importante debate sobre a nossa história. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma de nossas futuras análises. Sua participação é o que nos move. Muito obrigado por assistir. Espero que tenha curtido essa análise profunda e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!